Fala galera, tudo bom? Vamos, para mais uma aula. Demorou um pouquinho aí sair vídeo novo, mas até que enfim saiu, né? Então vamos lá, para continuação do guia turístico. Nessa aula eu tinha falado, e se você acompanhar pelo material escrito que eu fiz da ementa do que ia ser falado, não ia ser o assunto que eu vou falar aqui hoje, que era pra gente configurar lá a página aquela página quando clicar aqui, né, dos locais relacionado ao estado aqui. Mas eu resolvi fazer a parte de banco de dados, já dar uma introdução, um armazenamento e puxar esses dados lá do Firebase, que é uma coisa que muita gente tem dificuldade aí. Então fica a próxima aula, eu vou fazer essa parte dos locais. Então o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos implementar a função de login, cadastro, né, de usuário e login. Então isso já vai ser inserido no banco, no Firebase. Entre lá no firebase.google.com e vá para o console. Caso você tenha seguido a última aula aí, senão eu aconselho assistir antes de vir para essa aula. Então aqui ó, tá abrindo no lugar errado, né? Vamos consertar isso daqui. Que eu deixei visível o layout aqui do formulário de cadastro. É para deixar ele invisível e deixar o form login visível. Então, na última aula eu configurei aqui, colocamos nossa chave, o banco de dados, tudo certinho, né, do nossa aplicação lá no Firebase. E agora nós vamos usar efetivamente. Bom, a que eu criei foi esse aqui, ó, Brasil Tour. Então vou clicar nesse projeto. Ele vai para o console lá, para essa parte aqui do projeto. E nós vamos utilizar o database, né, a função de banco de dados do Firebase. Por enquanto aqui não tem nada, então vamos fazer nosso primeiro cadastro, né? Porque não tem nenhum cadastro, então preciso primeiro cadastrar um usuário aqui. Lembrando a estrutura de armazenamento, nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou criar uma tag fixa chamada usuários e nessa tag eu sempre vou adicionar o usuário que foi cadastrado, um novo usuário. Então para isso eu preciso, antes de salvar, né, eu preciso recuperar os dados que foram salvos e adicionar e depois armazenar novamente. Então vamos fazer essa primeira estrutura aqui, ó, lá na parte de blocos. Deixa eu só organizar aqui. Beleza, tem pouco bloco aqui. Vamos lá. Então, o cadastro vai acontecer quando eu clicar no botão cadastro, né? Ele já está aqui na tela, salvar cadastro. Então, quando eu clicar nesse botão, ele vai armazenar os dados do meu cadastro. Eu vou isolar isso em um procedimento, um procedure, só para ficar mais limpo o bloco aqui, não ficar tão grande, então eu vou deixar isso separado no procedimento. O nome do procedimento vai ser salvar usuário. Aí você pode colocar um nome que for mais conveniente para o seu caso. Então, conforme eu falei, a gente precisa recuperar os dados. Então, quando eu abrir essa tela, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é recuperar aqueles dados. E como que eu vou fazer isso? Eu vou recuperar no meu bloco aqui no evento de inicialização da tela. E eu recupero como? Vou lá em Firebase. Aqui vai ter um evento aqui, ó, getValue, que é capturar valor. E ele pede aqui o nome da tag. O nome da tag vai ser usuários. Então, usuários, ela ainda não existe, mas vai ser usuários. Como ela não existe, aqui permite você colocar um valor caso essa tag não seja encontrada. Como nós estamos mexendo com listas, vamos colocar aqui para ele retornar uma lista vazia. Então, se a tag não existir lá no banco de dados, ele retorna uma lista vazia. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Esse getValue aciona um evento
Então é um pouco diferente do quem está acostumado a mexer só com o TinyDB. O TinyDB, o getValue já retorna o valor. Aqui não, aqui o getValue ele aciona o evento goToValue. Então, após eu fazer aqui, é como se aqui eu fizesse uma requisição lá para o banco de dados, e aqui é o que vem depois da requisição. Ele retorna dois parâmetros, a tag, que foi feita a solicitação, e o value, né, que é o valor que está salvo naquela tag. Caso a tag não exista, ele vai retornar a lista vazia aqui no value. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar. Então, vou colocar um se não is input list. Aqui, ó. Eu vou verificar se não for uma lista vazia, o que? O meu value, né? Então, se não for uma lista vazia, se não retornar uma lista vazia, é porque ele encontrou a nossa tag usuários. Então, eu vou armazenar o resultado em uma variável global, né? Então, inicializar a variável global. Aqui, ó, vai chamar usuários. E também vai ser inicializada com uma lista vazia. Eu vou pegar aqui, ó, o set e vou adicionar o value nesta variável. Somente isso, certo? Caso ele não seja encontrado, aqui ele já está inicializando com uma lista vazia, então não vai ter problema, não vamos ter problemas. Eu vou deixar separado aqui. Beleza, agora sim nós podemos salvar. Por quê? Agora eu recuperei os usuários que tiveram no banco de dados. Agora eu vou adicionar na minha lista de usuários o usuário cadastrado. Então eu vou pegar aqui, ó, add, adicionar item na lista. Em qual lista? Na minha lista usuários. Que item? Aí eu vou pegar aqui, ó, no form login, no layout, né, de cadastro, formulário de cadastro, tem o campo txt usuário. Eu vou pegar o texto daquele campo ali. Vai ser o que o usuário digitou como tiver digitado, né, como o usuário dele. Adicionado o item nessa lista, o que eu faço? Eu salvo novamente no banco de dados. Então eu vou pegar aqui, ó, Firebase, e vou pegar o aqui, ó, store value, e vai armazenar em qual tag? Na tag usuários, o valor da minha lista usuários. Porque tem que ser a lista, porque lá é uma lista com todos os nomes dos usuários cadastrados, conforme nós fizemos aqui na etapa de planejamento. Isso aqui já provavelmente já está funcionando, já está salvando, mas aqui ele só salva o usuário, né? Só o nome do usuário. Agora nós precisamos salvar os dados do usuário, né? Que são que vai ser aqui no caso o nome, o e-mail, o estado, o usuário e a senha, que é muito importante. O procedimento aqui é mais simples, você não vai precisar buscar dados, porque é um único dado, uma única lista com informações daquele usuário, que você só precisa ter naquele momento, armazenar no banco e depois não precisa mais. Então não vou usar na lista, não vou precisar fazer essa recuperação de dados aqui. Então vamos lá. Eu vou pegar o Story Value, novamente. Aqui, ó, eu vou tirar a tag. Lembra que eu falei que a tag ia ser dinâmica? Aqui, ó, a tag que eu coloquei usuário X. Eu não vou escrever lá usuário X. O que vai ser, o que eu vou colocar no lugar desse usuário X aqui? Vai ser o usuário que está sendo cadastrado. Então, o usuário que está sendo cadastrado vai estar onde? Aí está aqui, ó, no txt usuário. E isso é necessário para eu poder fazer o link. Usando essa lista de usuários, eu consigo fazer o link com o conteúdo que está o conteúdo, né, em geral, as outras informações do usuário. Aqui não vai ficar muito claro, mas na hora que a gente for fazer a parte de login, vocês vão compreender melhor. Então aqui, ó, o nome da tag vai ser o nome do usuário cadastrado, que está sendo cadastrado. E o valor, vamos olhar aqui no planejamento, ó, que é uma lista de sublistas, que eu representei aqui, ó, lista é sempre a chave,
onde tiver aqui é uma outra lista, e aqui é outra lista e assim por diante. Então vai ser uma lista de sublistas e eu vou montar com essa mesma estrutura aqui, ó. No banco de dados ou nos blocos aqui fica assim, ó, make list, outro make list. Então é uma lista de sublistas de 2 elementos, né? Então aqui, ó, cada item dela tem uma outra lista com 2 elementos. Eu sei que muita gente vai te perguntar, mas por que isso? Porque não coloca direto numa lista. Isso aqui é para facilitar na hora da gente recuperar as informações. Nós vamos usar um bloco chamado loop pairs. Nós vamos usar um bloco que ele pega em uma lista de sublistas, você coloca uma chave, um identificador, que seria no caso aqui o primeiro item dessa sublista, que aqui no caso vai ser nome. Eu só identifico lá nome e ele já retorna o valor. Então isso facilita, não preciso ficar mexendo com aquele monte de select item na lista e pegando pelo índice, ficar navegando na lista pelo índice. Então vou completar aqui, ó. São 5 componentes, são 5 itens, né? Vamos colocar mais um. Ok, agora eu vou colocar aqui, ó, as chaves, então, um texto. A primeira vai ser o nome. E aqui por último a senha. E os valores aqui que eu vou armazenar vão ser os valores dos campos de texto, né? Que está sendo digitado. Então no nome eu vou pegar aqui, ó, txt nome CAD, que é relacionado ao cadastro. O e-mail txt e-mail CAD. O F vai ser um pouquinho diferente, então eu vou pular ele aqui por enquanto. Usuário, o mesmo procedimento. E senha aqui também é o mesmo procedimento. No caso do F, como eu estou usando o spiner, vai ser o item selecionado. Então aqui é o selection, a seleção daquele spiner. Vou colocar aqui agora uma notificação, que não tem aqui componente, mas vou colocar uma notificaçãozinha aqui para eu saber que foi adicionado ou não. Então vou pegar um notifier, vou colocar só um show alert aqui. Usuário cadastrado com sucesso. Ok. Agora está faltando o que? Está faltando eu chamar o meu procedimento, né, no evento de clique do botão salvar. Então vamos aqui no procedures aqui e aqui vai ter o salvar o usuário. Agora, quando eu clicar aqui, ele vai chamar esse procedimento que vai fazer toda essa lógica para a gente. Deixa eu só dar um restart na tela aqui. Então nós fazemos o teste. Então não tem usuário cadastrado, vamos cadastrar. Eu vou pôr e-mails aqui, Minas Gerais. Usuário eu vou pôr Lucas. Senha 1, 2, 3, 4. Vamos lá, então clicar em salvar. Ó, usuário cadastrado com sucesso. E vejamos aqui. Ó, no meu banco de dados ele criou aqui, ó, 2 tags. Isso aqui é o nome da aplicação que está usando o banco de dados. E aqui cada linha aqui vai ser uma tag. Então a primeira tag que ele salvou aqui é a tag Lucas, que é aquela tag dinâmica com os meus dados, nome, Lucas Firmino, e-mail. Aqui não está mostrando tudo, né? Deixa eu ver. Ah, tá, é porque ele corta aqui, mas se você ficar com o mouse sobre, vai aparecer ali todas as informações que estão salvas. E também se você fizer isso aqui, você vai ver todas as informações. Usuários, que é aquela tag que não vai mudar, vai ser sempre usuários, contém somente o nome do meu usuário. Agora tá fácil para fazer o login, só que eu não vou fazer nesse vídeo para não estender muito, que eu acho que já ficou até um pouquinho grande. Então, próxima aula nós vamos fazer o login.